Olha, nosso assunto agora é aposentadoria. O processo é complicado para muita gente, né? E qualquer erro na hora de solicitar o benefício pode atrapalhar a vida do contribuinte. Para explicar tudo sobre esse assunto, eu vou conversar ao vivo agora com o advogado previdenciário Marcos Cardoso. Doutor que está aqui junto comigo, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui, Wilker. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para poder tirar. Vamos lá, e o pessoal de casa pode participar também. Mande aí a sua dúvida para cá, pelas redes sociais que estão na tela. Doutor, primeiro, quero começar perguntando quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem aí na hora de solicitar a aposentadoria. O grande problema é que a aposentadoria é um momento que todo mundo espera. Todo mundo quer muito se aposentar, todo mundo espera se aposentar. E essa pessoa, ela não se previne antes de requerer a aposentadoria. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas requerem o benefício, mas elas não cuidam do cálculo dela. Elas não vão no INSS para entender como é que está a aposentadoria dela, quais contribuições ela tem na carteira de trabalho, quais contribuições foram, de fato, solicitadas lá no INSS, requeridas no INSS. Então, tudo isso é uma preocupação na hora de solicitar a aposentadoria. Então, o pessoal tem que ficar atento, inclusive, para saber o momento certo, né? Às vezes, se esperar um pouquinho mais, consegue um valor melhor de aposentadoria. Como que a gente faz esse cálculo, hein? Hoje você consegue ver as suas contribuições no INSS dentro do portal do Meu INSS. Então, é importante todo mundo acessar o aplicativo, é bem prático. Você acessa o aplicativo no seu celular e aí você consegue dar uma olhada nas suas contribuições. Também tem um site que você olha, consegue consultar. E aí lá você consegue entender como é que está a sua vida contributiva. Existem alguns casos que você precisa corrigir. Então, para você corrigir, você vai lá no Meu INSS, consegue fazer essa solicitação e quem tem condição financeira e consegue, é muito importante fazer todo um planejamento previdenciário que um advogado especialista faz na área. Se a pessoa não se atentar a isso, quais consequências ela pode ter ali de fornecer informações incorretas ou incompletas na hora de requerer esse benefício? O grande problema hoje, na hora de solicitar o benefício, é que se a pessoa ela não se preocupa para corrigir esses erros, ela consegue solicitar um benefício muitas vezes, mas com um valor muito menor, muito inferior ao que ela teria direito, e às vezes demora muito tempo para ela requerer um benefício, porque fica muito tempo na fila de espera para fazer a análise. Toda vez que a gente vai falar de assunto de aposentadoria aqui, o pessoal fica em dúvida por causa da mudança, né? Por causa da reforma que a gente teve anos atrás. Estamos ainda no período de transição, né? Isso. Hoje, o que acontece? Em 2019, veio a reforma da Previdência e essa reforma, obviamente, ela atrapalhou muitas pessoas que estavam próximas de se aposentar. Então, para poder não prejudicar tão forte essas pessoas, vieram as regras de transição. E essas regras, elas vieram para poder amenizar os prejuízos daquelas pessoas que estavam próximas. Então, hoje você tem algumas questões, que nós temos vários modelos de aposentadoria. Então, nós temos várias questões que você consegue se aposentar com um tempo um pouco menor e com a idade um pouco menor. Tá. A Ângela participou aqui com a gente, ela está perguntando qual a idade mínima para se aposentar. Agora, com essa mudança, isso foi alterado? Isso. Com as regras atuais hoje, a idade para se aposentar é a mulher com 62 anos de idade e o homem com 65 anos de idade. E a questão dos pontos, como que calcula isso? Nós temos vários modelos de aposentadoria, Então, a pessoa ela consegue se aposentar por idade, por tempo de contribuição, por pedágio, diversos modelos. Hoje, em regra geral, a mulher precisa de 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, enquanto o homem 65 anos de idade e 15 anos de contribuição também. Tá. E eu preciso, necessariamente, de um advogado para requerer a aposentadoria ou não? Não. Hoje, para requerer uma aposentadoria, você não precisa de um advogado. Você consegue solicitar isso no Meu INSS, Você consegue solicitar também nas agências ou pelo 135. A importância de um advogado na hora de solicitar a aposentadoria é porque esses problemas que você não identifica quando for solicitar o benefício, você consegue identificar por meio de um advogado. Agora, caso for indeferido esse benefício de forma administrativa no INSS, aí precisa entrar no judiciário e aí precisa de um advogado. Então, aí precisa dessa ajuda, dessa assessoria, né? E quais são os prazos ali que o contribuinte tem que ficar atento na hora de requerer a aposentadoria? O INSS tem quanto tempo para fazer a análise? Como que funciona essa questão? Isso. Acontece que quando você faz a contribuição, você tem que fazer de forma mensal. Então, mês a mês você faz essa contribuição. É muito importante manter esse vínculo com o INSS para poder solicitar o benefício e não ter qualquer tipo de problema. O INSS, em tese, ele tem um prazo de 90 dias
para poder analisar o seu benefício. Na prática, isso não acontece. É o grande problema, o grande gargalo do INSS. Então, às vezes acontece de um benefício ele ser concedido em menos de 90 dias, mas na maioria dos casos demora mais que esse prazo e às vezes quando demora muito tempo é necessário entrar no judiciário. Olha só, e quais são os fatores-chave que os indivíduos devem considerar para escolher ali o momento certo de se aposentar? É muito importante, essa que é a importância do advogado previdenciarista, porque ele consegue ter esse olhar mais clínico na hora de requerer sua aposentadoria. Então, é realizado um estudo de todas as contribuições, é realizado um estudo de todos os modelos de aposentadoria, todos os benefícios do INSS, e analisando esses modelos, você consegue identificar qual que é o melhor modelo de aposentadoria. Porque é muito importante as pessoas entenderem que nem sempre esperar muito tempo para se aposentar é sinônimo de um bom salário de benefício. Às vezes você consegue um bom salário requerendo com um tempo muito menor. E o que acontece se eu trabalhei de carteira assinada, não conferi se o depósito estava sendo feito e na hora de aposentar eu percebi que o meu empregador não estava fazendo ali o depósito da forma que deveria? O que eu faço para me proteger? Como que o INSS age nessa ocasião também? Hoje, para você comprovar essas contribuições, você consegue comprovar por meio de documentos do trabalho. Então, você consegue anexar hoje a sua carteira de trabalho, você anexa a sua carteira e consegue comprovar esse tempo. Por meio de toda a carteira de trabalho, é importante anexar ela completa, né, na hora que for requerer o benefício. Você também consegue por meio de contra-cheque, se você tem contra-cheque. Você também consegue por meio de declaração. Então, todos esses documentos juntados na hora de requerer o benefício, você consegue corrigir alguns erros que afetam a aposentadoria. E a pessoa pode acumular mais de uma aposentadoria? Pode acumular mais de uma, mas pode acumular em regimes diferentes. Então, se a pessoa é aposentada pelo INSS, ela só consegue uma aposentadoria por meio do INSS. Se ela quiser outro modelo de aposentadoria, tem que ser em outros fundos de previdência, como a previdência privada, como a previdência dos regimes próprios, né, quem aí é servidor público. Agora, um caso bem específico aqui, a dona Elisângela, ela está dizendo assim, ó, quem tem 57 anos de idade e 30 anos de contribuição pode se aposentar? É difícil analisar esse caso concreto, porque depende de vários requisitos. Depende de quando a pessoa começou a contribuir com o INSS, depende também qual que é o modelo de trabalho dela, se tem insalubridade, se tem periculosidade. Então, tudo isso entra no cálculo. Tudo isso entra no cálculo e tem que ser analisado individualmente. Mas se ela conseguir juntar nos pontos e na idade, nos anos de contribuição e na idade, os pontos necessários, mesmo tendo 57, ela aposenta ou não? Ela tem que ter os 62. Existem casos de atividade insalubre que você consegue aposentar com 57, ou alguns casos como professora você consegue. Então, depende muito da profissão dessa pessoa. Certo. Estão perguntando aqui também quais são os documentos necessários à aposentadoria. O senhor já falou sobre reunir ali a documentação que comprove o trabalho, né? Carteira de trabalho, às vezes contra-cheque, tudo isso faz a diferença ali, pode ajudar, né? O que mais? Pode ajudar. Se a pessoa ela é um contribuinte individual, ela contribui de forma individual, é importante anexar os carnezinhos na hora que for solicitar a aposentadoria. É muito importante juntar a carteira de trabalho completa também, os contra-cheques, como eu já disse. Todos esses documentos são importantes na hora de comprovar a aposentadoria. Dona Margarete Caetano tem uma dúvida aqui que eu acho que é de muitas pessoas que nos acompanham. Ela está perguntando se dona de casa tem direito à aposentadoria. Dona de casa tem direito à aposentadoria. É importante que a dona de casa contribua o carnezinho do INSS. Então, isso é muito importante. Mas lá tem uma categoria que a dona de casa também pode contribuir com a Previdência Social. Certo. Agora a dona Tereza Silva quer saber se MEI também recebe aposentadoria. Aí já é diferente, né? É interessante esse assunto do MEI, porque é um assunto muito novo. A gente está discutindo sobre isso agora, né? Mas o MEI ele tem direito à aposentadoria, assim como ele também tem direito a outros benefícios do INSS. Ele tem direito a auxílio-doença, ele tem direito a salário-maternidade, ele tem direito a vários outros benefícios. Mas é importante, né, como o MEI ele paga um valor inferior às outras contribuições, ele paga aí 5% do salário mínimo, é importante entender que o MEI ele tem direito a esses benefícios no valor de um salário mínimo. Então, se ele recebe o salário maternidade, vai ser no valor de um salário mínimo, se é aposentadoria, no valor de um salário mínimo, e o MEI ele não tem direito a todos os modelos de aposentadoria.
ele tem direito à aposentadoria por idade, né? Que precisa da idade mínima aí de 62 anos quando mulher e 65 quando homem. Mas se esse microempreendedor individual quiser contribuir com um valor maior, ele pode ou não? É exclusivamente esse valor de 5% do salário? Ele consegue escolher as contribuições dele, contribuir com valor maior, mas aí ele deixa de ser MEI, né? Mas ele também consegue complementar essas contribuições na hora de requerer a aposentadoria. Então, se ele quiser complementar as contribuições para ter um salário maior, ele consegue. Essa complementação, o valor dela depende de qual salário você quer atingir. Então, você precisa fazer o cálculo para entender qual salário você quer atingir e requerer o benefício maior. Certo. E como que eu posso fazer o cálculo, eu mesmo ali, do tempo restante até eu me aposentar? Hoje você consegue ver uma prévia desse cálculo por meio do Meu INSS. Então, se você acessa lá, tem a opção de simular a aposentadoria e você consegue ter uma prévia. O grande problema é porque se essas contribuições não foram comprovadas no INSS, o cálculo sai errado. Então, o cálculo ele não sai certinho, mas dá para você ter uma base e uma noção de quantas contribuições você tem. Então, dando uma olhada lá, você consegue analisar e também, se você pegar a sua carteira de trabalho e começar a somar os tempos, você também consegue ter uma noção de quanto tempo de contribuição você tem. A dúvida também pode ser tirada ali no INSS, o pessoal também consegue fazer ali, dar uma esclarecida, né? Agora, como funciona quando o segurado morre? Imagino aqui que a pergunta seja, a pessoa antes de se aposentar, a pessoa morre, quem tem direito à pensão, né? Isso. Hoje quem tem direito à pensão por morte são os dependentes do falecido. Então a esposa ou o marido, os filhos também têm direito à pensão, o cônjuge, alguma pessoa que mora junto com essa pessoa, mãe, pai. Então quem é dependente dessa pessoa falecida tem direito a requerer a pensão por morte. Tá, e a pessoa que nunca contribuiu, nunca trabalhou de carteira assinada, tem hoje ali por volta de 40, 50 anos, quer começar a contribuir, essa pessoa faz de que forma? Hoje você consegue, hoje está bem prático, né? Porque tudo é digital. Então você consegue solicitar esse carnezinho por meio do meu INSS. Se você acessa lá, tem a opção do carnê para você pagar de forma mensal. E existem alguns modelos antigos também de ir lá na banquinha de jornal, comprar o carnezinho, colocar o código, pagar na lotérica, você também consegue pagar dessa forma. Você que escolhe a forma de pagar esse benefício. São várias as alternativas, né? E a pessoa, a partir do momento que ela começa a contribuir individualmente ali, depois de quanto tempo ela está assegurada? Hoje você precisa de pelo menos, que depende se essa pessoa já contribuiu antes ou se ela nunca contribuiu com a Previdência. Dependendo do benefício, em 6 meses ela consegue ter a qualidade de segurado. Em outros benefícios precisa de 1 ano, de 12 meses para poder ter a qualidade de segurado. Então é importante que você contribua de forma mensal, mesmo para poder manter essa qualidade segurada e não perder. É muito importante não perder o benefício. Independentemente disso, começar o quanto antes, né? Acho que com certeza. Para quem tem a oportunidade de começar antes, essa é a dica. Com certeza. Doutor, muito obrigado. Pelo seu tempo aqui. Acho que a gente conseguiu esclarecer a maioria das dúvidas do pessoal que está nos acompanhando. Até uma próxima oportunidade. Até mais.